Olá, pessoal, meus amigos, minhas amigas, bem-vindos a mais essa gravação, mais esse bate-papo sobre temas de teoria geral do direito privado. Nessa gravação, eu vou comentar os pontos centrais dos direitos de personalidade, que são direitos colocados pelo legislador num patamar mais alto e que merecem uma proteção jurídica peculiar, específica, mais rigorosa do que outros direitos, como, por exemplo, os direitos patrimoniais, porque enxerga a comunidade jurídica que essas prerrogativas entendidas como direitos de personalidade são questões inerentes à própria pessoa e à sua própria dignidade. São expressões daquela cláusula geral consagrada na Constituição de tutela da pessoa humana. Sendo assim, a gente vai perceber algumas características próprias dos direitos de personalidade que a gente não vê em outros tipos de prerrogativas. Agora, antes mesmo de comentar sobre esses atributos, sempre há essa pergunta do que são quais são concretamente o que é considerado um direito de personalidade. E aqui vale ressaltar desde antes, né, desde o início, que não há uma lista fechada do que seriam esses direitos de personalidade. E essa já é uma das características dessa categoria. Os direitos de personalidade, eles são ilimitados. Há aquilo que naquele dado momento histórico é entendido como tal, mas que no futuro essa lista pode ser aumentada, ela pode ser diminuída. Ela é uma lista que está permanentemente aberta, está permanentemente em construção. E isso não é porque ninguém chegou à conclusão do que seria e do que não seria. Não, a comunidade jurídica quer que assim aconteça. A comunidade jurídica quer que o que é considerado direito de personalidade seja sempre objeto de análise da sociedade regulada por aquele ordenamento jurídico naquele momento histórico. O que a gente pode dizer, então, são exemplos do que hoje é considerado direito de personalidade. No futuro, essa lista vai estar muito maior. Pode estar menor, pode estar profundamente modificada. Então, esse é um retrato das situações, né, das prerrogativas que entram dentro desse tema. Então, a gente cita vida e integridade física e psíquica, o nome da pessoa natural, bem como o nome da pessoa jurídica, a imagem, que é dividida em imagem retrato e imagem atributo, a honra, que também é dividida entre a honra subjetiva, que é o sentimento de autoestima de cada um, e a honra objetiva, que é a repercussão social da honra, algo muito ligado à reputação, à forma como as pessoas, as demais pessoas, vão te enxergar, e à intimidade. Com relação à imagem ali, porque eu não comentei aqueles desdobramentos, a imagem retrato é a sua imagem visual, né? Aquilo que é percebido pelos olhos das outras pessoas. Isso é protegido de maneira bem rigorosa, mas também a chamada imagem atributo, que é a soma de qualificações de alguém, também ligada a uma repercussão social, a forma como as suas qualificações repercutem na sociedade. Também tem a ver com a maneira como as pessoas te consideram. Quando alguém espalha informações falsas, denegrindo as suas qualificações, ela não está atingindo sua imagem retrato, porque ela não está mexendo no seu visual, mas ela atinge a sua imagem atributo, a repercussão social da sua imagem. Muito bem. As características dos direitos de personalidade. Já comentei que eles são ilimitados, né? A letra E aqui, então, já foi abordada inicialmente. Mas, além disso,
Os direitos de personalidade são reconhecidos como inatos, ou seja, tão logo começa a personalidade, eles já são eles já incidem sobre a pessoa, eles são intransmissíveis, não se pode transmitir um direito de personalidade para outra pessoa. Eu não posso estender, por exemplo, o meu direito à vida a uma outra pessoa. Eles são irrenunciáveis, também não só não podemos transmitir a outros, como também não podemos pura e simplesmente renunciar àquilo. Ah, mas e se alguém escrever um documento renunciando, por exemplo, a defender a sua honra? Esse documento será considerado juridicamente inválido, porque aquela pessoa está ali renunciando a algo juridicamente irrenunciável. Direitos de personalidade não podem sofrer limitação voluntária, que seja permanente e geral. Essa é uma característica que vai responder à dúvida de quem, analisando a irrenunciabilidade, a intransmissibilidade dos direitos de personalidade, pode achar contraditório ou curioso que alguém possa, por exemplo, negociar sua imagem com uma empresa. Caso das celebridades que negociam com anunciantes o uso da sua imagem em propagandas. Essas pessoas não estariam, por exemplo, transmitindo o seu direito de imagem? Não. O que essas pessoas estão fazendo é admitindo ou limitando um pouco a sua imagem, né, de certa forma, autorizando o uso delas em atividades empresariais. E isso só vai ser permitido se essas limitações forem temporárias e especificadas. Então, alguém que ceda sua imagem para toda a vida a um anunciante, essa cessão será inválida. Da mesma forma, uma cessão sem qualquer tipo de restrição. É preciso que a limitação seja pontuada. Isso aqui utilizará o meu direito de personalidade aqui para essa situação específica e só para essa. Eventuais utilizações futuras, também somente especificação detalhada. Estou usando aqui o exemplo da imagem, mas essas análises valem para os outros direitos de personalidade naquilo que for cabível. Porque alguns, como direito à vida, não há que se falar em qualquer tipo de limitação. Ali não cabe essa análise. Mas, eventualmente, na integridade física, pode ser. A gente vê, por exemplo, lutadores profissionais que assinam contratos para se envolver em lutas que vão, de alguma maneira, atingir sua integridade física. Mas, por ser algo controlado, essas lutas precisam ser reguladas com atendimento médico, e as autorizações ou as negociações desse tipo de limitação ali da proteção à integridade física também é sempre temporária e específica. Os direitos de personalidade eles têm um caráter absoluto, isso significa que eles podem ser exigidos não apenas perante alguns devedores somente, mas perante todo mundo, perante todas as outras pessoas. É o que se fala em eficácia erga omnes. Para você entender melhor, vou dar um exemplo da situação oposta. Alguns direitos, como o direito patrimonial, ele, como regra, é relativo. Significa que ele só pode ser exigido perante o respectivo devedor. Alguém te deve uma quantia, você só pode exigir isso daquele devedor. Você não pode exigir isso de outras pessoas. Nos direitos de personalidade não é assim. Toda e qualquer outra pessoa precisa respeitar os seus direitos de personalidade. Essas prerrogativas são também imprescritíveis, o que significa que não se perde direito de personalidade pelo não exercício dele em determinado período de tempo. Isso significa que a defesa dos direitos de personalidade também não vai encontrar limite de tempo para ser realizada. Se alguém viola a sua honra, por exemplo, e naquele momento você não quer exigir a interrupção
dos atos que afrontam a sua honra, uma decisão sua, você não precisa tomar nenhuma providência naquele momento, mas se dali 10, 20 anos você muda de ideia e fala, não, agora eu quero que esses atos de afronta à minha honra sejam revistos, sejam impedidos. Então, se, por exemplo, tem uma publicação literária que ofende a minha honra, agora, 20 anos depois, eu quero que isso seja paralisado. É possível. O fato de ter passado tanto tempo assim não muda nada, porque as pretensões na defesa dos direitos de personalidade são pretensões imprescritíveis. Também são direitos impenhoráveis. Poxa, se a pessoa não pode transmitir, muito menos um credor vai poder penhorar o direito de personalidade de alguém para poder usar aquilo, alienar compulsoriamente para obter receita para pagar uma dívida. Poxa, se nem voluntariamente esses direitos podem ser transmitidos, muito menos compulsoriamente após a penhora. E também são inexpropriáveis. Não é possível que o Estado, que o poder público, desaproprie direitos de personalidade de alguém. Em razão da relevância que esse tema encontra e da forma como o direito quer tratá-lo. Bom, estamos falando aqui sempre usando exemplos de pessoas naturais, mas e as pessoas jurídicas, elas também têm direito de personalidade? Já se debateu muito isso no passado, mas o entendimento que se tem hoje em dia no direito brasileiro, principalmente depois que o Código Civil apresentou uma regra clara e expressa a esse ponto no artigo 52, é de que sim. Claro, alguns direitos de personalidade simplesmente não cabem em pessoas jurídicas, como, por exemplo, integridade física. Direito à vida. As pessoas jurídicas são criações abstratas do direito. Então, elas não têm vida. Elas não têm integridade psíquica. Mas as pessoas jurídicas têm honra. Aquela repercussão social da honra, lembram? A imagem, atributo, maneira como as pessoas pensam sobre a outra, né? Aí sim a gente pode falar de proteção à pessoa jurídica. Então, confirmando, o artigo 52 hoje pontua que tudo que se estende aos direitos de personalidade das pessoas físicas, no que couber, também se estende às pessoas jurídicas. Tá, e se o direito de personalidade se inicia quando a personalidade começa, e no caso das pessoas naturais, a personalidade, a gente já viu em outro vídeo, começa no nascimento, a proteção ao direito de personalidade também vai acabar quando a personalidade se extingue. No caso das pessoas naturais, vimos que a personalidade se extingue quando elas falecem. Direito de personalidade também dessas pessoas deixa de ser protegido com o falecimento? Não, pelo menos não todos. Mais uma vez, claro que você não vai falar de direito à vida de alguém que já faleceu. Integridade psíquica de alguém que já faleceu. Mas também, convenhamos, há que se falar em honra mesmo de alguém falecido, em imagem, atributo, mesmo de alguém já falecido. Então, o parágrafo único do artigo 20 vai expor que se estende também certos direitos de personalidade aos mortos. Claro, aquilo que for ainda defensável, aquilo que ainda fizer sentido ser defendido, quando se trata de uma pessoa já falecida. O questionamento que se apresenta em seguida é: mas quem vai buscar a defesa desses direitos de personalidade? A própria pessoa? Não é possível, ela já faleceu. O Código Civil responde essa dúvida também, dizendo que aí as providências na defesa desses direitos caberá aos parentes, né, aos herdeiros da pessoa falecida e que está sendo atingida por atos de ofensa a direitos de personalidade. Cônjuges, ascendentes, descendentes e colaterais até o 4º grau.
Vejam, essa informação que eu acabei de pontuar, ela aparece no parágrafo único do artigo 20, que é um artigo que também traz uma regra ampla de defesa dos direitos de personalidade e que gerou um grande debate há alguns anos no direito brasileiro, que vocês certamente ouviram falar na imprensa e que era resumido por quem o abordava como o direito de retratar pessoas em biografias não autorizadas. Vamos primeiro ver o teor do artigo 20, inclusive o seu parágrafo único, que aí a gente vai entender melhor a que polêmica eu estou me referindo. Veja, o artigo 20 diz que, salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se essa divulgação lhe atingir a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se essa divulgação se destinar a fins comerciais. Temos uma grande regra geral de proteção, não apenas a imagem, mas notem, a voz, que faz parte também, que é também um direito de personalidade, e a escrita, aquilo que a pessoa pensou e ela expressou num papel. Se isso lhe prejudicar a honra, a boa fama, que também aparecem aqui como interesses a serem defendidos, dependerá de autorização do respectivo titular dessa imagem, voz e palavra, para poder ser divulgado. E da mesma forma, se a divulgação tiver uma finalidade comercial, for vendido em algo que for divulgado em algo que vai ser vendido, como um livro, um filme, aí dependeria, segundo o artigo 20, de autorização, mesmo se não lesar a honra e a boa fama ou a respeitabilidade daquela pessoa. Aí se centrou a discussão a que eu me referia, mas já que a gente abriu o artigo 20, vamos mencionar primeiro o parágrafo único, que é aquele que fala da extensão dos direitos de personalidade às pessoas falecidas, e aí a gente passa adiante. O parágrafo único diz, em se tratando de morto ou de ausente, então aí está reconhecendo indiretamente a extensão da defesa dos direitos a pessoas mortas ou ausentes, são partes legítimas para requerer a proteção, a honra, a boa fama, a imagem, a palavra, a voz, o cônjuge, os descendentes ou os descendentes. Bom, e a polêmica em questão dizia que surgiu quando muitos entendiam que o artigo 20 estaria colocando a necessidade de biografias, filmes, documentários, biografias escritas ou biografias audiovisuais de pessoas famosas, de pessoas importantes para a história do Brasil, para a sociedade brasileira, que essas biografias, então, quando não autorizadas, elas seriam ilegais. Pessoas que defendiam essa tese batiam assim, se valiam da literalidade do artigo 20 para dizer, olha lá, salvo se autorizadas, a publicação da imagem, etc., não pode acontecer. Ou então, claro, se vai ser necessária a administração da justiça, se vai ser necessária a manutenção da ordem pública, ok, mas não é o caso de uma biografia, de um filme, de um livro, que não está sendo vendido, lançado no mercado por razões de ordem pública. Até pelo contrário, por razões comerciais. E aí começaram muitas ações, né? Ao longo do tempo foram surgindo ações de pessoas que eram retratadas em reportagens e biografias não autorizadas, dizendo, olha, estão usando meu nome, minha imagem, estão atingindo minha honra em divulgações comerciais que eu não autorizei. Ao mesmo tempo,
uma outra corrente defendia que esse artigo 20 não deveria ter a amplitude que essas pessoas estavam querendo dar, que o artigo 20 deve ser interpretado literalmente quando se tratar de uma pessoa comum, cuja história não importa à sociedade brasileira, não importa ao estudo da formação da sociedade brasileira. Porque quando fosse esse o caso, então, ex-presidentes da República, celebridades, artistas que foram importantes culturalmente, que aí passaria, teria preponderância o interesse social de ver aquela história contada. Então, essa outra corrente apontava que se estender a literalidade do artigo 20 a pessoas famosas, pessoas importantes da sociedade brasileira, seria inconstitucional, porque esbarraria no direito constitucional de informação. Ora, então a gente tinha um choque de teses, né? Alguém que queria, uma corrente que queria aplicar o artigo 20 literalmente a toda e qualquer pessoa no Brasil, e uma corrente que queria que o artigo 20 tivesse uma interpretação mais flexível a pessoas cuja história de vida fosse de interesse coletivo e tivesse divulgação. E para a segunda corrente ainda tinha um outro detalhe, que eu não comentei, um outro argumento, né? Eles diziam, olha, se essas pessoas relevantes à sociedade brasileira, se a história delas só pudesse ser contada com autorização dela própria ou dos seus familiares, as gerações futuras, e mesmo as gerações presentes, elas serão prejudicadas porque a elas serão sonegadas informações preciosas para compreender o Brasil. Imagina se a história, por exemplo, de Getúlio Vargas, de Juscelino Kubitschek, para ser contada em filme, em livro, depende da autorização dos parentes dele e, de repente, esses parentes não querem mais autorizar. Ou mesmo a história de vida de alguém importante que está vivo hoje em dia. Como que a própria população brasileira pode conhecer melhor a sua história e os seus valores? Então, para essa segunda corrente, direito constitucional à plena informação seria superior a um dispositivo legal de uma lei ordinária, como é o Código Civil. Muito bem, se a discussão tem teor constitucional, ela precisa ser resolvida no Supremo Tribunal Federal, que é a corte que tem a última palavra sobre temas, né, dessa natureza. Muito bem, isso deu origem à ADI 4815, que era uma ação em que entidades do setor literário propuseram para que o STF se manifestasse sobre quais dessas teses era mais adequada. E essa ação ela já foi julgada. Eu até trago nesse slide que está na tela nesse momento uma reportagem do próprio site do STF comentando esse julgamento. E, em resumo, o STF acolheu a segunda corrente. O STF ponderou que julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade em questão, portanto que a interpretação literal do artigo 20 para toda e qualquer pessoa afrontaria o direito de informação dos cidadãos brasileiros, e com isso o STF deu a chamada interpretação conforme, que é quando ele mantém o texto de lei daquela forma, mas apenas propõe uma interpretação específica que o adequaria às intenções da Constituição. E a interpretação proposta é de que os direitos fundamentais, a liberdade de expressão, da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença de pessoa biografada, relativamente a obras biográficas, literárias ou audiovisuais, seria superior à exigência literal de autorização da pessoa retratada. Dizendo de outro modo,
Biografias escritas ou audiovisuais não dependem de autorização prévia da pessoa retratada, nem das pessoas que transitavam em torno da retratada, os seus parentes, seus amigos, e que também, eventualmente, serão mencionados nas biografias. Tem aquela dúvida, mas se houver algum abuso, mas e se a biografia falar, trouxer informações mentirosas? Bom, obviamente que não há aqui imunidade para esse tipo de prática. O que o STF está dizendo não é que as biografias podem ser feitas de qualquer jeito, muito menos trazendo informações falsas. O que o STF decidiu é que as biografias não dependem de autorização prévia, mas se elas forem a mercado com informações falsas ou consagrando práticas ilegais, né, informando, fazendo calúnias, difamações, aí quem é responsável pela biografia será devidamente punido no limite do que ele fez. Mas aqui não se pode impedir de antemão uma biografia de ser lançada. Ela é lançada e, se houver algum abuso, o abuso será punido em seguida e será trabalhado em seguida. Aí sim, pode-se falar em recolhimento de livros, em proibição de exibição de filmes em razão de alguma inverdade, de alguma calúnia ou difamação que esteja ali inserida. Mas primeiro a biografia vai a público, e se não houver nenhum problema, aí a população brasileira terá acesso àquelas informações e, né, se informará adequadamente. Se, por outro lado, havendo algum desvio jurídico, aí trata-se o desvio jurídico, mas já concreto. Não vai se presumir que haverá problema. Lança-se a biografia e, se houver problema, haverá a devida providência. Ok. O Código Civil ainda, ele faz uma análise mais específica sobre alguns direitos de personalidade em especial. Aí eu me refiro ao nome e à integridade física. Eu vou abordar os artigos do Código Civil que entram nesse mérito, mas vou fazer isso numa segunda parte desse vídeo, para que essa gravação não fique extensa demais, tá bom? Então, me despeço neste momento, mas já fazendo o convite para que você assista a segunda parte e veja o fechamento do que eu quero expor sobre o tratamento do Código Civil de Direitos de Personalidade. Bom, obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo.